Olá, pessoal. Essa é a continuação da aula de ontem. Ficou muito curta por causa da interrupção e eu consegui voltar e terminar. Então, vou tentar terminar agora nessa segunda parte, tá certo? Então, a gente ficou ontem no exemplo de Cournot, né? Um exemplo numérico que mostra as curvas de reação e 3 possibilidades de equilíbrio. Um equilíbrio com competição, onde cada empresa produz com 15 e gera um preço zero e um lucro zero. Um equilíbrio de Cournot, onde cada empresa produz 10 e gera um preço de 10 e cada uma tem um lucro de 100. E um equilíbrio de coalizão, onde cada uma produz 7,5 ou qualquer coisa que dê uma soma de 15 e elas obtêm um lucro de 112,5. Isso foi o que a gente viu anteriormente. Agora a gente vai ver um modelo chamado modelo de Stackelberry, que vai mostrar que é vantajoso você se mover primeiro e jogar as quantidades produzidas no mercado. Né? No modelo anterior de Cournot, as decisões são tomadas simultaneamente, então não há possibilidade de alguém sair na frente. Se houver essa possibilidade, a gente vai ver que sair na frente é vantajoso. Tá? Então, é isso que está aqui nessas hipóteses. Uma empresa determina seu nível de produção antes da outra. Então, são duas empresas ainda, e elas vão definir seu nível de produção, só que a diferença do modelo de Cournot é que a gente tem uma empresa podendo sair na frente e definindo esse nível de produção. Vamos supor aqui um custo marginal zero, tudo isso para facilitar e focar no problema da definição da produção. A demanda de mercado é a mesma que está no exemplo anterior, né, onde que é a produção total, Q1 mais Q2, e aqui a empresa 1 é que vai ser a primeira a tomar a decisão de produção e a empresa 2 terá apenas que reagir à decisão da empresa 1. Então, a empresa 1 deve considerar a reação da empresa 2 à sua decisão de produção. Quer dizer, apesar dela ser a primeira, ela não pode agir simplesmente como se a outra não fosse entrar. Né? Então, ela tem que pensar como a empresa 2 vai reagir após sua decisão de determinado nível de produção. Ou seja, tem que constar a reação da empresa 2 no cálculo da empresa 1. A empresa 1 vai tomar a produção da empresa 1 como dada, é o jeito, não tem o que fazer, e, portanto, determina sua produção a partir da curva de reação de Cournot. Essa curva foi o que a gente achou no exemplo anterior, então a gente não precisa calcular tudo de novo. Vai ficar aqui nesse 15 menos meio de Q1. Então, para a empresa 2 é só pegar a quantidade que a empresa 1 vai produzir e jogar aqui e reagir a essa quantidade. A empresa 1 escolhe Q1 de modo que eu vou colocar esse cálculo de modo mais aberto, que eu fiz no Word, né? Ela tem que escolher uma quantidade de modo que a receita marginal seja igual ao custo marginal. Né? Se o custo marginal na suposição é zero, logo a condição que a receita marginal tem que ser zero. Não é que a receita marginal é zero, é que a função de receita marginal tem que ser zero para que a empresa maximize o lucro. Né? Qual é a receita marginal? A gente tem que encontrar a receita total da empresa 1 e derivar, né? A receita total da empresa 1 é o preço da mercadoria que ela vai encontrar no mercado, vezes a quantidade que ela mesma produz. Então, vai ser 30 menos Q vezes Q1. Já foi feito esse cálculo lá anteriormente, né? Então, é 30Q1 menos Q1 ao quadrado menos Q2 Q1. Antes de derivar e achar a receita marginal, esse é o pulo que ele vai dar, diferente do Cournot, ele já vai jogar aqui em Q2 a curva de reação da empresa 2. Então, ele vai trabalhar já com essa reação da empresa 2 na sua receita total. Então, repete-se aqui 30Q1 menos Q1 ao quadrado, menos Q2. No caso, a receita, esse vermelho, que é a curva de reação da empresa 2, vezes Q1. Tá? Aí, resolvendo aqui as suas multiplicações, a receita total passa a ser 30Q1 menos Q1 ao quadrado, menos 15Q1 menos meio de Q1 ao quadrado. Já fazendo essa multiplicação aqui de Q2 com Q1. Simplificando ainda mais, né, a gente vai ter 30 menos 15, 15, Q1 ao quadrado,
menos meio de Q1 ao quadrado vai dar meio de Q1 ao quadrado. Portanto, a receita da empresa 1, 15 menos 15Q1 menos meio de Q1 ao quadrado. Derivando, nós temos então a nossa receita marginal. Derivação simples, delta Q1 sobre delta R1 sobre delta Q1 igual então a 15 menos Q1. Se a receita marginal da empresa 1 tem que ser zero, então receita marginal zero, então 15 menos Q1, Q1 igual a 15. Então a empresa 1 deve produzir 15 unidades. Ela age aqui com a quantidade de 15, que é o melhor que ela pode fazer saindo na frente. Quando a empresa 1 joga 15 unidades no mercado, a empresa 2 reage jogando esse 15 na sua função de reação. Né? Então, ela coloca esse 15 aqui e faz, então, 15 menos metade de 15, né? 15 menos 7,5, 7,5 é o nível de produção da empresa 2. Então, a empresa 1 produz 15, a empresa 2 produz 7,5, tá certo? Então, em relação à questão anterior, é que, para a gente fazer esse, em seu primeiro, tem que jogar a curva de reação da empresa, que vai ser em segundo lugar, vai definir o nível de produção em segundo lugar, dentro da receita total, aí depois é que a gente deriva e maximiza. Tá? Essa é a diferença em relação ao exemplo de Cournot. Então, isso tudo que está aqui a gente já fez no Word. Achei que está muito mal mostrado, então fiz no outro que fica mais fácil de entender. Conclusão. A produção da empresa 1 é o dobro da produção da empresa 2 e o lucro da empresa 1 é o dobro do lucro da empresa 2. Só para dizer que é vantajoso ser o primeiro. Por que é vantajoso ser o primeiro a escolher o nível de produção? Claro, porque você cria uma condição, um dado para a empresa 2. Uma vez que saiu na frente, então o que resta à empresa 2 é ficar com as sobras do mercado. Tanto que ela só produz 7,5. O melhor que ela pode fazer, um equilíbrio de Nash, é produzir apenas 7,5. Tá? Então é vantajoso se eu sair na frente. Então muitas empresas até pagam para sair na frente, né? Fazem custos adicionais, que é uma forma de você pagar para sair na frente, porque você sabe que o seu lucro será mais elevado. Então, sair na frente na produção, na quantidade produzida, é vantajoso. Agora, com relação a preço, já não é tão vantajoso assim. Na verdade, não leva vantagem nenhuma você definir preço na frente do seu concorrente. É melhor esperar ele definir. Então, a competição no setor oligopolístico pode estar baseada em decisões relativas a preços em vez de quantidade. Tá? Então, é mais coerente para oligopólios definir concorrência por quantidade. Preço é mais difícil, mas também existe concorrência por preço. Pode existir concorrência via preços, tá certo? O modelo Libertan vai ilustrar uma concorrência de preço no setor oligopolístico com produtos homogêneos. Então, ele vai dizer como é que chega-se ao equilíbrio, ou seja, um equilíbrio de Nash, o melhor que cada um pode fazer, quando o produto que eles estão vendendo é produto homogêneo, como água mineral. Tá? Então, qual vai ser a lógica, o sistema, né, de concorrência que vai gerar um equilíbrio? Faz hipótese do modelo de Bertrand que o produto é homogêneo, a demanda de mercado é a mesma que a gente vem trabalhando, 30 menos Q, Q1 mais Q2 é a quantidade, e aqui o custo marginal está sendo suposto 3 para ambas as empresas, e o custo marginal 1, 2 será sempre igual a 3. Claro que pode ser diferente, né? Mas aqui é só para a gente entender o raciocínio da alocação de preços entre as empresas. Se forem diferentes, a gente vai ver que uma das empresas terá que sair do mercado. Então, no equilíbrio de Cournot, se a gente fosse fazer esse modelo aqui para Cournot, a gente, com esse custo marginal, a gente encontraria esse resultado. Quem quiser fazer para testar, pode fazer. Então, a gente encontraria em Cournot uma quantidade de 9 para cada empresa, ou seja, o total seria de 18, né, no mercado. Portanto, 30 menos 18 seria o preço de 30. E o lucro para ambas seria de 81, que é a receita menos os 3 por unidade produzida.
Suponha agora que as empresas concorram por meio de preços em vez de quantidades, que seria esse caso de Cournot. Como os consumidores reagiriam a diferenciais de preço? Dica, lembre-se de que se trata de um produto homogêneo. Então é simples, porque vai mostrar uma coisa que a gente já conhece. Então, o preço, no equilíbrio de Nash, o preço tem que ser igual ao custo marginal. Então imagine que aqui o custo marginal é 3. Se o custo marginal é 3 e uma das empresas, por exemplo, começa cobrando um preço de 6 de um produto homogêneo, o que é que a segunda empresa pode fazer de melhor? Já que ela está cobrando 6, já suponha que a empresa 1 está cobrando 6, o que é que a empresa 2 faria de melhor? É um produto homogêneo. Só tem essa linha de concorrência, que é o preço. Então a empresa 2 simplesmente pode baixar o preço para 5. O custo marginal dela não vai se alterar, vai ser 3. O da empresa 1 também vai ser 3. Quando a empresa 2 baixa o preço e vende a 5, então, teoricamente, ela vai buscar e vai vender todo o produto que ela produzir. E a empresa 1 não vai vender nenhuma unidade, já que as pessoas vão comprar o produto mais barato, uma vez que se trata de produto homogêneo. Então, a empresa 1 não está fazendo o melhor que pode, cobrando o preço 6. O que é que ela deve fazer? Cobrar 5 ou 4? Provavelmente ela vai cobrar 4, já esperando que a empresa 2 mude também sua estratégia de cobrar 5. Ou seja, vai haver uma concorrência de preço de baixar preço. Não é possível cobrar um preço, na verdade, acima de 3. Qualquer preço acima de 3 faz com que a concorrência baixe o preço até ganhar todo o mercado do seu concorrente. Então, na prática, eles vão concorrer por preço e vão chegar aí sim ao preço igual ao custo marginal, que seria 3. Abaixo de 3 eles não vão cobrar, porque eles podem cobrar até 2, só que o custo é mais alto do que o preço, fazendo com que eles tenham prejuízo. Então, no modelo de Bertrand, vai haver uma concorrência que leva ao lucro econômico zero, o que não é interessante para essas empresas. Então, como elas são oligopólios, elas vão querer um lucro econômico. Então, concorrer por meio de preços com produto homogêneo não é uma boa ideia, tá certo? Porque a concorrência vai levar o preço igual ao custo marginal. Nesse exemplo, a quantidade vendida seria de 27, 13,5 para cada empresa. Tá? E o lucro seria zero, porque o preço está igual ao custo marginal. Tá? E já que ele é constante, vai gerar um lucro zero para a empresa. Tá? Então, o modelo de Bertrand, o que impede que a empresa aumente seu preço de modo a elevar os lucros? O que impede é que, se ela tentar subir o preço, não vende nenhuma unidade, uma vez que é produto homogêneo. Tá? Não existe vantagem nenhuma em subir preço nesse modelo. Claro que, na prática, você pode encontrar situações em que a distância entre os produtores permite que alguém cobre um preço mais elevado do que o outro, porque o deslocamento do consumidor gera custos e ele pode, então, comprar do mais próximo. Então, a variável distância pode entrar aí e diferenciar o preço. Mas eliminando a questão da distância, colocando todos no mesmo nível de concorrência, limpo, completo, sobrando apenas o preço para concorrer, então o preço vai ser igual ao custo marginal e nenhuma empresa terá interesse em baixar esse preço aquém do custo marginal e nem tem como subir o preço além do custo marginal. Tá? Então, é o modelo Bertrand, o preço igual ao custo marginal e a empresa terá lucro econômico zero as duas. Quais são as diferenças entre equilíbrio de Bertrand e equilíbrio de Cournot? No equilíbrio de Cournot, né, a gente viu que eles têm lucro. Existe um lucro. Cada um produz 10, sem precisar fazer nenhum tipo de acordo, e o 10 gera um lucro de 100 para cada um, tá certo? Mesmo que houvesse custo marginal, se o custo marginal tiver ainda abaixo do preço, que pode acontecer, mostrou isso, então você tem lucro. Tá? Já no modelo de Bertrand não é permitido não é possível ter lucro econômico. O modelo de Bertrand mostra que o resultado da interação estratégica entre empresas depende da variável de escolha, preço versus quantidade. Tá? Então, quando se trata de preço, não diz aqui, tá? Eu estou dizendo, nesses casos onde a concorrência se dá por preço, acaba se desenvolvendo uma espécie de coordenação entre as empresas.
implícita, certo? De modo que elas sabem que manter um preço acima do custo marginal é mais interessante do que um preço igual ao custo marginal. Então, elas acabam fazendo algum tipo de acordo implícito que conseguem cobrar um preço acima desse custo marginal e elas vão concorrer, acabam concorrendo por outro tipo de variável, né? Como qualidade do serviço, diferenciação. Elas começam a atribuir diferenciação ao produto homogêneo. Tá? Quando não é possível fazer essa diferenciação, elas vão concorrem por meio de outras variáveis, né? Elas podem atribuir na venda do produto. Tá? Críticas ao modelo. No caso de produtos homogêneos, é mais razoável supor que as empresas concorram por quantidades do que por preço. Tá? Se tiver que concorrer, tá certo? Se houver possibilidade de algum acordo, alguma coordenação, então é muito provável que haja essa coordenação em vez de concorrência por preço. Mesmo admitindo que as empresas concorram por meio de preços e que escolham preços idênticos, o modelo não permite identificar a proporção das vendas totais obtidas por cada empresa. Né? Então, só diz que cada um vai vender ao preço igual ao custo marginal e que, supostamente, o mercado será dividido ao meio. Não necessariamente não diz como essas quantidades vão acabar sendo alocadas. Né? O modelo teria que apresentar outros argumentos para chegar e dizer quantas quantidades seriam produzidas por cada empresa. Nada garante que as parcelas de mercado sejam iguais, é isso que eu estou falando, né? Então, não tem como identificar como serão produzidas as quantidades por cada um e, portanto, não tem como garantir que cada um produza meio a meio o mercado existente. O outro modelo é concorrência de preço com produtos diferenciados, ou seja, não é produto homogêneo. Quando os produtos são diferenciados, as parcelas de mercado de cada empresa dependem não apenas dos preços que seus produtos, mas também de diferenças no seu desempenho, durabilidade e design. Né? Então, pode-se cobrar preço diferente em função desses atributos que as empresas adicionam ao produto. Concorrência de preço com produto diferenciado, hipóteses. Mais uma vez, duas empresas, duopólio, supor um custo fixo de 20 e custo variável de 0. Ou seja, a empresa pode produzir à vontade e o custo dela variável não vai subir, vai ser sempre 0. Com um custo fixo de 20. Né? O que nós temos aqui é uma hipótese, cada empresa terá uma sua própria demanda, uma vez que seu produto é diferenciado. Então, a quantidade que a empresa 1 vai produzir, a demanda da empresa 1 é Q1, ou seja, a quantidade que ela vai produzir depende do preço que ela cobra e do preço que a outra empresa concorrente cobra. Nesse exemplo, 12 menos 2P1, quer dizer, quando varia o preço da própria empresa, você tem uma redução, uma variação na quantidade produzida e vendida na direção inversa ao preço. Quando a concorrência varia o preço, a produção varia na mesma direção do preço da concorrência. Simetricamente, você tem a demanda da empresa 2, 12 menos 2P2 mais P1. Então, P1 e P2 são os preços praticados pela empresa 1 e 2, respectivamente. P1 e P2 são as quantidades resultantes vendidas por elas. Né? Então, a questão aqui é saber quanto é P1 e quanto é P2 em cada empresa com esse exemplo. Escolha de preço. Determinação simultânea de preço. Tá? Então, aqui não é ideal nem é necessário que nenhuma empresa saia na frente definindo o preço. Né? Eles têm que definir esse preço simultaneamente e aí é um modelo parecido com as decisões de Cournot. Então, você tem um lucro que vai ser como? Receita menos custo. Como só temos um custo fixo de 20, então vai ser receita total da empresa 1 menos os 20. Isso vai dar o lucro da empresa 1. O preço da empresa 1 vezes a quantidade da empresa 1, né? Aquela expressão que a gente colocou, é a demanda. Esse aqui é o preço da empresa 1. Quantidade e o preço da empresa 1. Fazendo a multiplicação, você vai ter essa expressão aqui de lucro da empresa 1. Tá? Empresa 1, se o preço da empresa 2 é fixo, ou seja, eu espero que a empresa 2 estabeleça um determinado preço. Então, ele para mim vai ser um preço fixo, uma constante. O preço maximizador de lucro da empresa 1 vai ser quando
aquele preço que gera um lucro adicional zero, ou quando a derivada do lucro é igual a zero. A gente sabe que para maximizar a função lucro, quando você deriva igual a zero, você então vai encontrar essa expressão aqui, a derivada da função lucro, né? Igualando a zero, você tem então a curva de reação da empresa 1, semelhante à curva de reação lá de Cournot. Só que para Cournot era quantidades e aqui são preços. Tá? Então é a mesma lógica, só que para preços. Então o preço da empresa 1 vai ser igual a 3 mais um quarto do preço da empresa 2. Né? Quer dizer o quê? Quanto maior o preço da empresa 2, maior também será o preço da empresa 1. Quanto menor o preço da empresa 2, menor será o preço da empresa 1. Só que na proporção aqui de um quarto. Como as empresas são idênticas, né, são simétricas, melhor dizendo, então a gente pode inverter aqui o P1 e P2 e ter também a curva de reação da empresa 2. Então, como lá no modelo de Cournot, a gente encontra os preços de equilíbrio, né, são preços diferentes, podem ser iguais, tá? Mas aqui serão iguais porque elas são simétricas, mas como são produtos diferenciados, podem ser diferentes. Essa é a curva de reação da empresa 1, né? Então essa curva é representação dessa expressão aqui. Então ela nasce aqui em 3 e vai aumentando à medida que aumenta o preço da empresa 2. À medida que a empresa 1 espera que a empresa 2 cobre mais caro, ela também vai cobrar mais caro, mas não na mesma proporção da empresa 2. A empresa 1, a empresa 2 tem essa curva de reação aqui também, saindo de 3, né? Aí ela vai aumentando o seu preço à medida que espera que a empresa 1 também aumente seu preço. Então, o cruzamento das duas curvas de reação gera o equilíbrio em 4. Tá? Esse é o equilíbrio de Nash. É o melhor que elas podem fazer em função do que o outro está fazendo. Tá? Veja que aqui não tem interesse nenhum em modificar. Né? Se o preço fosse 3,50 da empresa 2, a empresa 1 reagiria produzindo, cobrando um preço bem perto de 4. Mas um preço bem perto de 4 faz com que a empresa 2 também reaja subindo esse preço. Então eles vão trocando aqui modificações de preço até que alcançam o nível 4. Esse é o ponto de equilíbrio de Nash. Então é claro que elas não vão ficar testando. Basta igualar as duas curvas e saberá qual é o preço de equilíbrio para ambas as empresas. No caso, 4. Equilíbrio de coalizão. As empresas também podem colaborar e pensar num preço mais elevado que garanta lucro máximo para as duas. Né? Então, aqui elas não estão combinando o preço, estão levando em conta apenas a existência uma da outra, de modo que cobram um preço que deixa espaço para outra concorrente. No caso da coalizão, elas agem como uma empresa única e cobram preços mais elevados, necessariamente, para obter um lucro mais elevado. Não haverá coalizão se esse lucro de preços mais elevados não for mais elevado do que o lucro de 4 e 4. Né? Se esse lucro aqui for o mesmo ou menor que 4 e 4, não tem sentido fazer coalizão. As conclusões do modelo de Stackelberry relativas à vantagem de ser o primeiro a se mover se mantêm quando a variável estratégica é o preço e não a quantidade? Né? Então, essa é a pergunta. No caso do preço, não é interessante você sair na frente. Toda vez que você estabelece o preço, o seu concorrente pode vir, e se for, a gente já vê, se for um produto homogêneo, o concorrente pode vir e baixar o preço de tal modo que consiga uma maior parcela de mercado. Tá? Então, sair na frente não é uma boa para preço, mesmo que o produto seja diferenciado. O importante é que você perceba a melhor reação que você pode ter e seu concorrente também. Pronto, então isso aqui, então nesse caso aqui eu vou dar uma parada novamente para a gente ver depois o restante do capítulo, tá certo? Então, a gente vê já na próxima aula, que é na terça-feira. Certo? Qualquer dúvida pode enviar e-mail ou marcar uma conversa também, não tem problema, em qualquer horário, se eu puder.
pode conversar sobre esses assuntos, ou até mesmo na próxima aula, se vocês quiserem, preferirem tirar alguma dúvida referente ao que eu apresentei aqui. Tá bem? Bom final de semana a todos.